Olá, eu sou o André Nicasso, autor deste trabalho, que foi feito em coautoria com a Clécia Rodrigues, o Eduardo Vitor e o Marcos Antônio, todos discentes da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Tivemos como orientadora a professora doutora Carol Feynman, docente da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. O tema do nosso trabalho é a correlação entre distúrbios neurológicos e infecções por arbovírus, uma revisão sistemática de relatos de casos. Durante essa apresentação, eu vou seguir um roteiro que se iniciará pela introdução, passando pela metodologia, resultados, discussão e finalizando com a conclusão e as referências. As arboviroses, elas são doenças causadas por arbovírus que são propagados por seres artrópodes. A sua suscetibilidade é feita por artrópodes hematófagos, como, por exemplo, os mosquitos. Essas doenças, elas são completamente relacionadas a surtos, endemias ou epidemias, estando presentes em todos os continentes. As arboviroses apresentam uma grande distribuição ao redor do globo, sendo mais comum nas áreas mais tropicais, dado o ambiente propício para a reprodução e o ciclo viral. Quanto à vigilância e à notificação, as arboviroses são divididas em dois grupos de doenças: as doenças neuroinvasivas e as doenças não neuroinvasivas. Entre as neuroinvasivas, algumas conhecidas são a meningite ascética, a encefalite e a paralisia flácida aguda. Essas doenças se relacionam com alguns sintomas conhecidos, como a febre associada à cefaleia, mialgia, rigidez do pescoço, estado mental alterado, convulsões, fraqueza dos membros ou pleocitose do líquido céfalo-raquidiano. Em nossa revisão sistemática da literatura, utilizamos 4 bases de dados: a PubMed, a InsightsDirect, a Scopus e a Web of Science, com artigos publicados de 2015 a 2020, sem nenhuma restrição de idioma e considerando apenas os relatos de casos. Utilizamos também o gerenciador de bibliografia State of the Art by Systematic Review e os itens preferidos para relatórios para revisões sistemáticas e meta-análise, Prisma. Em nossas buscas, encontramos 326 documentos nas bases de dados. Após a retirada das duplicatas, ficamos com 254. Esses documentos passaram por uma triagem dentro dos nossos critérios de inclusão e exclusão, e apenas 8 artigos de textos completos foram avaliados para a elegibilidade. Estes 8 artigos foram incluídos em nossa síntese qualitativa. É importante destacar que dentro desses 8 artigos de relatos de casos, 3 foram no Brasil, 1 em Taiwan, 1 nos Estados Unidos da América, 1 em Bangladesh, 1 na França e o outro não foi divulgado o local do estudo. Em relação às arboviroses encontradas nesses relatos de casos, 4 foi o Zika vírus, 1 a chikungunya, 1 foi uma co-infecção da chikungunya com o vírus da dengue e 2 apenas pelo vírus da dengue. Em relação às manifestações neurológicas desses relatos, algumas foram a hemorragia intracerebral, a mielite transversal aguda, microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, 3 casos de encefalite, sendo 1 associado à síndrome de opsoconia, mioclonia, ataxia. E em relação agora aos sintomas, em 5 dos 8 pacientes foi apresentado febre. Em 3 desses 8 pacientes, eles apresentaram algum grau de cefaleia. Em 4 dos 8, os pacientes apresentaram erupções cutâneas em determinado grau. E também em 4 desses 8 pacientes foi apresentado dores no corpo e nas articulações. Além disso, 2 desses 8 pacientes apresentaram algum tipo de dormência nos membros. Em relação ao desfecho clínico, 3 estudos apresentaram melhora total. 3 estudos não apresentaram uma melhora total. Em um estudo não foi relatado desfecho clínico
e no outro, infelizmente, o paciente veio a óbito. É importante destacar também que nesses estudos, a maior incidência de arboviroses foi entre os anos de 2015 e 2016, tendo o Zika como a arbovirose mais citada nos relatos. Aqui vocês podem ver uma tabela com 3 dos relatos de casos encontrados. Em uma, o Zika vírus se relacionou com a síndrome de Guillain-Barré. No outro, a chikungunya foi relacionada com a encefalite anti-NMDAR e o vírus da dengue com a mielite transversa aguda. É importante colocar aqui que, dos 8 estudos, a encefalite foi o que mais se apresentou neles, tendo uma correlação nas 3 arboviroses e também na co-infecção da chikungunya com a dengue. Em relação à recuperação desses pacientes, um paciente de 24 anos de sexo não informado e um homem de 44 anos, ambos com Zika, tiveram recuperação total. Em relação a um recém-nascido que contraiu Zika ainda durante a gestação, ele continua apresentando capacidade neurológica atenuada e epilepsia estrutural controlada. Um paciente masculino de 5 anos de idade, apresentando chikungunya, continuou com leve inquietação e desatenção. Já um paciente com o vírus da dengue, mulher de 24 anos, permaneceu com a capacidade motora reduzida, incontinência anal e sensação de choques nos membros. Outra mulher, uma paciente de 44 anos, não sobreviveu à infecção e morreu 3 dias após a internação. A dengue, ela foi a única arbovirose em que levou um paciente a óbito, sendo essa mulher de 44 anos com hemorragia intracerebral. Além de que, a dengue foi a arbovirose em que apresentou uma maior consequência na vida do paciente a longo prazo. Nos distúrbios neurológicos relacionados aos arbovírus, os pacientes infectados com Zika vírus apresentaram encefalite japonesa, síndrome de Guillain-Barré, microcefalia e epilepsia estrutural. Já na chikungunya, o distúrbio neurológico apresentado foi a encefalite. Em um estudo que relatou a co-infecção da chikungunya com o vírus da dengue, o distúrbio que foi apresentado foi encefalite e a síndrome de opsoclonia, mioclonia e ataxia. No vírus da dengue, o estudo relatou hemorragia intracerebral e mielite transversa aguda. As revisões sistemáticas, elas são de fundamental importância para a evolução na qualidade do atendimento ao paciente. Porém, foi observado durante as pesquisas que a literatura científica acerca da correlação entre distúrbios neurológicos e infecções por arbovírus, tema deste trabalho, é um tanto escassa. Os relatos sobre as complicações são raros, as complicações também raras, porém não nulas. Portanto, conclui-se que essas arboviroses desencadeiam uma cascata de alterações neurológicas que vão se manifestar de distintas formas, sendo de suma importância a detecção da infecção com o objetivo de estruturar o atendimento às futuras neopatias provocadas pela arbovirose. Aqui são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho e agradecemos muito a atenção do primeiro Congresso Internacional de Medicina e Saúde.